Pronto. Então, agradeço a vocês a possibilidade, a permissão que vocês deram para todos para gravar. Então, estou gravando a partir desse momento a nossa aula, ok? Então, vamos seguir aqui. Então, o primeiro ponto importante que a gente vai trabalhar aqui com vocês sobre o trabalho é conhecer quais são as atividades que vão ser desenvolvidas no trabalho. Então, para isso, a gente montou esse termo de referência. O termo de referência, ele descreve os estudos necessários, as atividades necessárias que sejam desenvolvidas para que o trabalho ele tenha êxito, né, e ele consiga desenvolver os objetivos que ele pretende. Qual é o objetivo que a gente pretende aqui? O objetivo central é exatamente realizar os estudos hidrológicos necessários para a construção de um barramento. Esse é o nosso foco, certo? Então, o nosso foco é esse, desenvolver os estudos hidrológicos necessários para que a gente construa um barramento. Então, para isso, a gente desenvolveu, então, esse termo de referência. Então, vamos falar aqui um pouco sobre esse termo de referência. Então, no termo de referência aqui, a gente vai ter aqui, composto de diversas tarefas, né? A primeira tarefa do termo de referência diz respeito exatamente à aquisição de dados. Então, no estudo da barragem, nós vamos necessitar de dados cartográficos. Aqui, no caso, nós vamos disponibilizar para vocês as cartas da SUDENE, o mosaico com curvas de nível e rede hidrográfica do estado de Ceará. É possível também fazer uma parte importante da análise de traçado da bacia, análise das características que a gente denomina de fisiográficas da bacia, a partir do modelo numérico de terreno. Então, tem essas duas possibilidades de fazer o traçado, usando curvas de nível, ou o traçado automático, ele requer um modelo numérico de terreno. Então, a gente pode utilizar essas duas possibilidades. Depois eu passo também para vocês o modelo numérico de terreno do estado de Ceará, já trabalhado. E a gente vai precisar também de dados hidrológicos. Esses dados hidrológicos são dados de precipitação e dados de vazão, e também vão precisar de dados de evapotranspiração, etc. Mas os dados de séries temporais de precipitação e vazão, vocês vão obter nesses dois lugares. No site da ANA, www.ana.gov.br. No site da ANA tem um aplicativo na internet chamado HidroWeb, né, que é um portal, na realidade não é mais que um aplicativo, ele é um portal de dados. A gente vai poder pegar os dados, através do portal de dados da ANA, dados de precipitação e de vazão. E também aqui no Ceará, nós temos a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, e lá a gente vai ter as séries temporais também de precipitação. Outras séries que venham a ser necessárias no decorrer do trabalho, vocês vão encontrar no próprio espaço na base de dados da disciplina, né, que eu disponibilizo alguns dados, lá vocês vão encontrar dados de evapotranspiração, etc. Mas para as bacias de evaporação, temperatura, etc. Mas para os dados de vazão e precipitação, vocês precisam ir a esses dois lugares. Depois disso, a gente vai identificar qual é o local barrável, né? Ou seja, qual é a seção do rio onde se deve construir o barramento que vocês vão precisar fazer o projeto. Então, esse barramento, esse local do rio, a gente vai utilizar como referência o Atlas da Secretaria de Recursos Hídricos. Então, eu tenho uma série de barragens aqui, e a gente vai identificar qual dessas barragens vocês vão escolher, tá certo? Cada equipe vai escolher uma barragem, e aí a gente vai selecionar aí já quais são os eixos barráveis. E aqui a gente tem, desse site da Secretaria, que daqui a pouco a gente visita, a gente vai encontrar as informações básicas das barragens, tá certo? A gente vai encontrar qual é a latitude, longitude da barragem nesse site da Secretaria de Recursos Hídricos. E, obviamente, a gente vai precisar da latitude e longitude para posicionar essa barragem na cartografia e, a partir daí, começar a fazer as análises, traçado das bacias, etc. Tá? Então, a gente vai... eu entro já
daqui a pouco, no final, quando depois de terminar de ver o termo de referência, eu volto e entro nesse site da Secretaria de Recursos Hídricos. Perfeito? Outro ponto importante aqui é exatamente quais são os dados que a gente vai adquirir. A gente vai adquirir o que a gente vai chamar de características fisiográficas da bacia, que é exatamente a primeira parte do trabalho e que diz respeito a esse módulo que nós estamos agora, que é o módulo da bacia hidrográfica. Então, eu vou pular e depois eu volto. Nós vamos ter aqui, vamos realizar os estudos de precipitação, os estudos os estudos de cheia e os estudos de regularização. Então, na realidade, nós vamos ter 4 entregas do projeto. A primeira entrega vai ser exatamente a entrega das características fisiográficas da bacia, que vocês devem entregar essa parte do trabalho, então logo conclua-se o módulo de bacia hidrográfica. Depois, a gente vai ter a entrega associada ao estudo de precipitação, que vai ser realizada logo após o módulo de precipitação, o estudo de cheias, logo após a gente trabalhar as vazões e as cheias, e o estudo de regularização também, depois que a gente fizer a análise da regularização. Então, são 4 entregas, tá certo? Então, para que não fique tudo acumulado e o trabalho fique concentrado no final da disciplina, a gente resolveu, já há alguns anos para cá, receber esse trabalho em quatro módulos. Então, o módulo que vocês vão trabalhar agora é esse módulo da bacia hidrográfica e os conhecimentos necessários para que vocês desenvolvam as tarefas que são requeridas aqui nesse termo de referência, são os conhecimentos que vão ser discutidos agora por nós, tá certo? Nesse módulo. Então, o que é que vocês vão fazer aqui nesse primeiro momento? Vão ter uma análise da bacia hidrográfica e vão ter uma análise do rio, certo? E vão ter uma análise da rede fluvial. Então, o que é que ele está chamando a análise da bacia hidrográfica? Vocês vão fazer a delimitação da bacia hidrográfica. Aqui ainda eu deixei da forma antiga, com a carta ainda, usando as cartas topográficas de 1 para 100.000 e a rede hidrográfica, mas tem também vídeos nossos que estão mostrando como é que se faz esse traçado de forma automática. Aí, com o traçado da bacia, vocês vão calcular a área da bacia, o perímetro da bacia e alguns índices, né, que é o fator de forma e o índice de compacidade da bacia. Nós vamos aprender a calcular em sala de aula e também tem vídeo sobre isso. Depois disso, a gente vai definir qual é o rio principal, e a definição do rio principal, nós vamos assumir que o rio principal é o rio de maior comprimento, né? Nós vamos medir o comprimento do rio principal, vamos fazer o cálculo da sinuosidade, aí vamos fazer uma análise ipsométrica do rio, e também vamos calcular a declividade do rio, a declividade que a gente vai chamar de S1, S2 e S3. Vamos fazer alguns exercícios em salas de aula de cálculo da declividade, mas em seguida vocês aplicam esses conhecimentos na bacia hidrográfica de estudo de vocês. Depois disso, a gente vai olhar a rede fluvial, vamos calcular a ordem do rio principal, densidade de drenagem, né? Densidade do curso d'água, densidade de drenagem cálculos da extensão média do escoamento fluvial, etc. Tá? Então, com essas informações, aí a gente tem condição de terminar a primeira entrega, que é a bacia hidrográfica. Depois, no site eletrônico e em alguns outros lugares, vocês vão ter algumas informações complementares da bacia, da barragem. Você tem a bacia hidrográfica e tem a bacia hidráulica. A bacia hidráulica é a área inundada do lago. Tem a ver com a topografia específica da região onde vai se construir o lago artificial associado ao barramento. Então, esses dados dessa topografia, normalmente a gente descreve na forma do que a gente chama de cota área-volume do reservatório, e a gente vai encontrar também nesse site da Secretaria, e eu também vou passar uma tabela com a cota área-volume de todos os reservatórios do estado do Ceará, todos os reservatórios monitorados pela COGES, são 154, vou passar essas cotas área-volumes para vocês, então vocês identificam qual deles é o de vocês. Então, na realidade, o que eu acabei de dizer é que o barramento que vocês vão escolher pode ser outro, mas inicialmente são barragens que já foram construídas no Ceará e que vocês vão refazer os cálculos dos estudos hidrológicos das mesmas. Em seguida, mas isso aqui é informação intermediária, ninguém entrega relatório sobre isso. Depois a gente vai para o estudo de precipitação, onde a gente vai fazer o cálculo de precipitações médias, mensais e anuais na bacia.
e vamos também fazer um estudo de cheias na bacia, ou seja, de um evento mais severo, um período de retorno, para calcular a chuva, o hidrograma de projeto do vertedouro, que o vertedouro é uma obra de segurança da barragem, é uma obra importantíssima para a segurança da barragem, porque sem o vertedouro e barragem de terra, a barragem arrombaria, né? Então, a gente vai calcular aqui os hidrogramas da cheia com 1.000 anos e com 10.000 anos. Tá bem assim? Aí a gente aqui já termina aqui o estudo de precipitação. Quando terminar o estudo de precipitação, é uma segunda parte do trabalho que você já me entrega. Todas as datas já estão previstas naquele nosso cronograma do curso, né, que a gente tem aula a aula, dia a dia, e aí você já tem, inclusive, quando eu espero receber essas datas. Elas têm alguma flexibilidade, né, no início, mas depois essa flexibilidade vai diminuindo quando chega no final do semestre, em função de nós termos um limite de data para terminar o semestre e fazer a prova final e tudo mais, e dar as notas e tudo mais. Então, a flexibilidade ela diminui à medida que a gente chega ao final do semestre. Então, mas a ideia básica, que essa não estou negociando muito, é que seja em 4 módulos e não seja só uma entrega final, porque eu sei que essa entrega final, no final do semestre, vocês estão sobrecarregados, e isso afetaria a qualidade e até a possibilidade de entrega do trabalho. E esse trabalho eu avalio como de extrema relevância para a fixação dos conteúdos que nós estamos ministrando no nosso curso, né? Depois disso, depois de ter feito, então, a parte da bacia hidrográfica e da precipitação, a gente vai fazer um estudo de cheia, onde a gente vai pegar a precipitação e as características fisiográficas e calcular a cheia de projeto, ou seja, qual o hidrograma, que é vazão contra tempo, né, que está chegando ao reservatório. Nós temos aquela topografia do reservatório, essa cheia vai se propagar dentro do lago e, consequentemente, vai solicitar o reservatório do ponto de vista de uma saída, de uma vazão efluente, que vai sair pelo vertedouro, que é a vazão sangrada ou vertida. Então, isso é muito importante, porque uma parte dessa vazão sai, da vazão que entra sai, e outra parte fica estocada dentro do lago. Essa parte que fica estocada dentro do lago vai fazer com que o nível da água no lago comece a subir. E se ele subir demais, pode ser que essa água comece a passar por sobre o barramento. E se ela começa a passar por cima do barramento, né, sobre o barramento, isso pode gerar um processo de erosão regressiva e de pipe, que pode levar à ruptura da barragem. A gente não pode deixar que isso aconteça. Então, para isso, a gente precisa, então, calcular esse hidrograma de projeto no estudo de cheia, para os períodos de retorno, que são os períodos de retorno da chuva de projeto, de 1.000 e 10.000 anos, e, em seguida, identificar e fazer a propagação dessa cheia no lago e identificar o nível de segurança que nós vamos ter, né, e fazer o dimensionamento. Então, aqui são os trabalhos que precisam ser desenvolvidos, as atividades que precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga desenvolver essa análise do estudo de cheias. Em seguida, a gente vai fazer o estudo de regularização, ou seja, dado o tamanho do reservatório, e dada as afluências, aí no caso, na cheia, a gente está interessado em afluências de hidrogramas de 1, 2 dias, 18 horas, 10 horas, etc., dependendo do tempo de concentração, a gente define qual seria a duração do hidrograma de projeto. Então, está interessado nisso, na propagação da cheia, e no caso do estudo de regularização, a gente está querendo analisar o risco de longo prazo, do ponto de vista da barragem suprir ou não uma determinada vazão para o abastecimento humano, para a irrigação, por diversos usos consultivos, né, da água ou não consultivos, né, como é o caso da piscicultura, que aí tem que garantir nível do lago, essas coisas assim. Então, a gente vai fazer esse estudo de regularização, e aí, com esse estudo de regularização, a gente encerra o projeto da barragem, ok? Então, nós temos aqui, então, essas quatro entregas, perfeito? E aí, a primeira parte da entrega é exatamente essa análise da bacia hidrográfica. Está claro para vocês isso? Esse termo de referência está disponível para todos vocês.
Ok. Então, se não disseram nada, é porque eu estou entendendo que tal que está, vocês tiveram entendimento disso. Vamos agora no site da Secretaria de Recursos Hídricos. Eu vou sair do termo de referência. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o termo de referência, agora é a hora. Ok. Então, vocês vão montar uma equipe, que eu passei já o Google Forms da equipe, e vocês vão definir quais são os 5 componentes da equipe. E, além da definição dos 5 componentes da equipe, vocês vão definir qual é a barragem que vocês pretendem trabalhar, tá? Como é que a gente vai definir essas barragens? É exatamente o nossa próxima questão. Vou parar aqui a apresentação do termo de referência e vamos agora ao site da secretaria. Alguém levantou a mão, quem foi? Professor, precisa ser 5 membros mesmo? De novo. Pode ser 4, 3, 2 e 1. Ok. Tá? Não necessariamente 5, no máximo 5. Então, vou interromper essa apresentação e vamos seguir aqui para a apresentação do site. Cadê nós? Vamos lá. Então, nós vamos agora para o site da Secretaria de Recursos Hídricos. A gente pode colocar SRH Ceará. Pronto. Vocês estão vendo aqui é onde ela fica, lá no Cambeba. Então, vamos lá, Secretaria de Recursos Hídricos Ceará. Então, fácil assim. Então, a gente tem aqui o site da Secretaria. E aqui a gente tem alguns portais. Cadê? Está aqui, Atlas Eletrônico, Atlas de Recursos do Estado do Ceará. Então, eu vou acessar aqui o Atlas da SRH. Pronto. Aí, com esse Atlas aqui, a gente pode ter as informações do nosso Ceará. Então, aqui até as informações dos açudes, infraestrutura, consulta tabular. E aqui eu tenho uma consulta espacial. Eu vou aqui na tabular, eu vou clicar aqui em açudes, tá? Então, eu vou pegar os açudes construídos, ó. Então, aqui eu tenho as informações dos reservatórios. A Carápia, a Caraú-Mirim, etc. Tenho aqui o município, que está o reservatório, tem a capacidade de armazenamento do lago, tem quem foi que construiu, quem financiou, se teve algum programa de financiamento, para o URB, que era o financiamento do Banco Mundial, o Progeri também, ações regionais foi diretamente do próprio Estado, e aqui o ano de construção desses reservatórios. A gente tem aqui a evolução do Ceará todo. Então, nesses reservatórios, por exemplo, a gente vai, a partir deles, vou pegar aqui um desses, para Aracoiaba, certo? Para vocês verem exemplo, Aracoiaba aqui é um reservatório que tem uma capacidade de 170 hectômetros cúbicos, né? Um hectômetro cúbico é 10 a 6 metros cúbicos, então tem 170,7 hectômetros cúbicos e tal, foi construído em 2002. Então, aqui o Araras fica lá na região norte, na bacia do Acaraú, né? Mas vamos pegar aqui o Aracoiaba, que é no rio Aracoiaba. Então, Aracoiaba aqui já tem as informações do Aracoiaba. Então, aqui está aqui a barragem, qual é a capacidade. Aqui já tem, inclusive, algumas informações que vocês vão verificar se é essa mesmo ou não, a partir dos estudos de vocês, tá? A área da bacia, tudo, né? Então, aqui vocês vão encontrar as coordenadas, ó, que é o que vocês vão estar interessados, latitude e longitude da barragem Aracoiaba. Então, com essa informação de latitude e longitude da barragem Aracoiaba, vocês vão realizar a análise de vocês. A partir dessas informações de latitude e longitude, certo? Onde vocês têm a descrição do posicionamento geográfico das barragens. Tá claro isso, pessoal? O silêncio é assim, né?
Ok. Então, vocês Sim, têm sim, sim, professor, professor. tranquilo. Tranquilo. Então, pronto. Aí, aqui, ó, vocês têm, então, aqui a latitude e a longitude. Pronto. Aí, com essa latitude e longitude, a gente vai começar a fase de estabelecimento do desenvolvimento do trabalho e o traçado da bacia hidrográfica, etc, etc. Tá claro até aí, pessoal? Então, se sim, então a gente pode seguir para o próximo ponto, que é, vocês podem fazer, pode fazer isso hoje ou na quinta-feira, se vocês preferirem, que seria a definição dos locais de barramento. Querem fazer logo essa definição? Vocês já sabem as equipes? Sim ou não? Sim, sim, professor. Já Pronto. tenho eu. As equipes já estão prontas, então a gente poderia avançar na direção de identificar quais são os locais de barramento. Então, eu vou sair dessa coisa do site da secretaria e vou parar a gravação um pouquinho. Deixa eu ver se eu paro. Tá. Vou parar a gravação, tá bom? Agora não interessa muito aos outros. Interromper gravação. Interromper gravação.